graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos iniciando hoje o livro 6, Daniel e o panorama do futuro. Capítulo 1, os tempos dos gentios. No livro 5, o livro de Atos, tratamos os seguintes fatos. Capítulo 1, introdução ao livro de Atos. Qual é o objetivo principal do livro de Atos dos Apóstolos? E qual foi a data e o lugar desta composição? Capítulo 2, a função da igreja. Na ascensão do Senhor, quais são os dois fatores primordiais que se destacam e a quem coube a liderança da comunidade cristã primitiva? Capítulo 3, a igreja revestida do Espírito. Como discernir com clareza e objetividade o sermão de Pedro, no dia de Pentecoste, a evidência do princípio do fim? Capítulo 4, as primeiras perseguições. Qual foi o principal recurso que a igreja dispunha para enfrentar as ameaças do poderio mundano? Capítulo 5. O crescimento da igreja. Qual a razão que levou ao surgimento dos primeiros diáconos da igreja em Jerusalém? Capítulo 6. A função da igreja gentílica. Qual o propósito da perseguição de Herodes contra os discípulos? Capítulo 7, a vocação missionária da igreja. E aqui nós registramos a primeira e a segunda viagem missionária de Paulo. Por que foi realizado o concílio de Jerusalém? E por que Paulo sofreu oposição dos judeus em Corinto? Capítulo 8, a terceira viagem missionária de Paulo. Qual o nome e a função do elemento do Sinédrio que deu ordem para que Paulo fosse agredido? Capítulo 9. Paulo, o prisioneiro do Senhor. A presença de quem Paulo foi levado preso em Cesareia e qual o argumento do discurso de Paulo diante de Agripa e sua irmã Berenice. Capítulo 10. Paulo vai a Roma. Como seria a viagem de Paulo a Roma, de acordo com o que o Senhor lhe revelou? E hoje, no tópico 1, introdução ao livro de Daniel. Amados, observe. O livro de Daniel é diferente do resto dos livros que compõem o Antigo Testamento. Não contém mensagens proclamadas em nome do Senhor à maneira dos profetas. Nem se trata de um livro histórico, no sentido em que são os livros de reis, embora comece a partir de um ponto histórico e se mostre claramente interessado nela, né? Então, o ponto de partida, usando visões, sonhos, sinais e símbolos e números, ele parece estar declarando o curso da história e chamando a atenção do seu significado, mapeando o seu curso à medida em que ela se encaminha ao seu final. Em linguagem técnica, o livro é, portanto, escatológico, ok? Então, observe, o desvendamento da história a partir de uma perspectiva divina é uma característica saliente na literatura apocalíptica, e nós vamos entender isso melhor, né? O nosso objetivo nesse livro, nós vamos tratar mais com ênfase a Daniel e fazer um resumo de Apocalipse. E lá mais na frente, nós voltaremos para estudar exclusivamente o livro de Apocalipse, ok? Então, por mais diferente que o livro possa ser em seus conceitos e métodos, há uma continuidade teológica com a lei e os profetas, especialmente a sua pressuposição de que Deus, que deu início à vida humana, controla a história e levará a termo por ele designado. Ele está no controle. Em todas as nações, somente Israel, Deus se havia dado a conhecer. Assim, o livro de Daniel estende-se o curso da história até a sua conclusão. E nós vamos entender isso melhor. A profecia mirava em uma direção a um alvo, estando, porém, usualmente limitado ao cumprimento da história das promessas feitas a Israel. Ok? A perspectiva mais ampla de Daniel aplica o tema promessas, cumprimento,
a todas as nações, como fez com efeito o autor de Gênesis, no capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E contempla aqui o tema do fim e a realização final do propósito de Deus para o mundo que ele criou, né? Amados, mas é confortante para nós saber que a autenticidade tanto do livro de Daniel como do livro de Apocalipse foi atestada, né, pelo Senhor Jesus. Observe, a autenticidade de Daniel em Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, vierdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Já Apocalipse está no capítulo 22, do versículo 16, a parte A. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Então, estes dois livros, amados, combinam-se e completam. Não se deve estudar um sem o outro. Okay? O estudo desses dois livros é importantíssimo para o fiel cristão, que espera a volta do seu Senhor, uma vez que nós estamos nos tempos do fim. Okay? Nos tempos do fim. Então, observe, o paralelismo entre os dois livros é também notável, sendo que Daniel ocupa-se principalmente com o tempo dos gentios, mencionado em Lucas 21, 24, onde a Bíblia referencia-se aos judeus. Diz, Lucas 21, 24, cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Já Apocalipse salienta a plenitude dos gentios. Romanos, capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Mas observe, o esquema dos quatro reinos parece ter a sua identificação nos quatro impérios, entre o tempo do exílio e a morte de Cristo. Mas eles podem também ter um sentido simbólico, representando a relação entre a Igreja de Deus e os poderios do mundo através dos tempos. Tá? O livro de Apocalipse retorna ao tema do conflito ali, onde o livro de Daniel o deixa, e contempla um confronto final com os poderes do mal que fazem guerra contra a igreja, embora não termine por aí. Nós vamos explicar mais esses conceitos. Mas antes, observe, tendo a sua vitória conquistada, o Cordeiro tem nas mãos, Apocalipse 1, versículo 18, a parte B, as chaves da morte e do inferno, ou o Hades. Né? Os poderes do mal ainda perseguem até a morte as testemunhas de Deus. Apocalipse 11, versículo 8. Mas o seu triunfo final está assegurado. Por quê? Em Apocalipse 11, 15, a parte B diz, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, Daniel contempla a primeira vinda de Cristo. João, em Apocalipse, a sua segunda vinda, ok? Então, para ficar mais fácil, nós vamos entender o seguinte, as expressões tempos dos gentios têm um aspecto político mundial, referindo-se ao tempo em que os gentios têm a supremacia sobre Israel, ou seja, o governo sobre Israel, ok? Então, entenda aí, o que começou ali com o exílio babilônico dos judeus, no início do ano de 606 a.C., mas o alcance da expressão vai além disso. Ela aponta para o dia da supremacia final da nação de Israel, durante o reino
milenial de Cristo. Tá? Ok? Já agora, a expressão plenitude dos gentios tem um aspecto espiritual, destacando a supremacia celestial da igreja, triunfando contra o mal e, por fim, reinando com o seu divino esposo. Ok? Então, vamos continuar. Mas aquele detalhe, qualquer dúvida nesse tempo dos gentios e plenitude dos gentios, né, nós não vamos falar um pouquinho mais, mas você pode deixar ali as suas perguntas nos comentários, nós estaremos te respondendo. Como vemos no epílogo de Apocalipse, o termo refere-se à igreja do Senhor, com ênfase no número dos remidos, dentre os gentios principalmente. Isso decorre, amados, da pregação do evangelho no presente, na presente dispensação da igreja. Daniel, né? Como é que começou então essa história? Daniel, muito jovem, né? Ele começou servindo fielmente a Deus em terras estranhas. Levou uma vida imaculada em meio ao paganismo, à idolatria e o ocultismo da corte oriental babilônica. Tá? Comparando assim, ele seria semelhante a José em piedade e pureza. Ok? Conforme as datas dadas no texto, dos 12 capítulos de Daniel, ele vai cobrir ali um período de todo o exílio, aqueles 70 anos de exílio, ok? Então, observe, Daniel ainda, a história dele. Ele foi levado para Babilônia como cativo na primeira leva de exilados. Houve 3 levas de exilados. Ele foi na primeira, de Judá, no ano de 606 antes de Cristo, né? Quando tinha entre 14 a 16 anos. Aí ele viveu ali no palácio de Nabucodonosor como estudante, estadista e profeta de Deus, atravessando o reinado de todos os reis babilônicos, exceto o primeiro deles, Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, fundador do New Império Babilônico. E ele chegou até o Império Persa, sob o comando de Ciro, em 536 a.C. Isso está em Daniel, ali no capítulo 6, versículo 28, e também em Daniel 10, versículo 1. E nós vamos depois passar por esses capítulos. Prestou cerca de 72 anos de abnegado serviço a Deus e ao próximo. Amém? Então, o livro de Daniel ele foi escrito entre 606 a 534 a.C., durante o exílio do povo de Deus em Babilônia. Mas lembrando, o exílio mesmo, ele foi de 606 a 536 a.C. Né? O livro foi escrito em Babilônia, capital do Império Suzã, a capital de Ciro, no Elão. É mencionado em Daniel, no capítulo 8, versículo 2. Mas essa menção é numa visão de Daniel, ok? Então, observa, amados. Perspectiva geral do livro. O livro está dividido em 2 partes iguais. A parte histórica, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, uma espécie de biografia de Daniel e seus amigos, havendo também um elemento profético ali, especialmente no capítulo 2. E a parte profética, a segunda parte, a parte profética, que vai do capítulo 7 ao capítulo 12. Que é uma visão geral e pormenorizada dos últimos impérios mundiais nos tempos dos gentios, sucedidos pelo reino dos santos do Altíssimo, Daniel 7, 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Amém? Então, observe. Em resumo, o livro revela o domínio de Deus sobre os reinos do mundo, bem como o estabelecimento final e eterno do seu próprio reino. O tema do livro é Deus revela o profundo e o escondido e governa os reinos da terra. Então, observe, vamos aí onde está isso. Em Daniel, no capítulo 2, versículo 22, encontramos, ele revela o profundo e o escondido,
conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Em Daniel 4, 25, a parte C, diz: até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ok? Então, o objetivo do livro é revelar o futuro do mundo gentílico e o futuro das nações israelitas. Tá, mas onde isso inicia? Você pode questionar. O início da história de Daniel situa-se a partir dos livros de 2 Crônicas e 2 Reis. Observe, 2 Crônicas, no capítulo 36, versículos 6 e 7. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com 2 cadeias de bronze, para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, onde os pôs no seu templo. 2 Reis, capítulo 24, versículo 1. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele. E ele, por 3 anos, ficou seu servo. Então se rebelou contra ele. Amados, no reinado, então, de Jeoaquim, penúltimo rei de Judá, antes do cativeiro total da nação. Jeoaquim havia sido colocado no trono pelo faraó egípcio Neco. Isso está lá em 2 Reis, no capítulo 23, versículo 34. Faraó Neco também constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, e lhe mudou o nome para Jeoaquim, porém levou consigo para o Egito a Joacás, que ali morreu. Né? Então, após os fatos do livro de Daniel, vem também, para nós termos um posicionamento da história, né? Apesar que Esdras, Neemias, Esther está lá antes de Jó, e Daniel está lá na frente, né, nos profetas maiores, a história ela ocorre simultaneamente. Então, observe, após o fato do livro de Daniel, vem o relato de Esdras, Neemias e Esther, sabendo que o livro de Esther ocorreu entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras. Né? Então, para nós termos uma localização, fica fácil. Havia curiosidades, né? Havia 2 métodos, ou 2 maneiras de se contar os anos de um reinado em uso no Antigo Oriente Médio. O primeiro, mais usado nos livros históricos do Antigo Testamento, contava os meses entre a ascensão do rei e o ano novo, como um ano completo, ou seja, mesmo que ele entrasse ali em novembro, né, era contado como o primeiro ano dele. Já em janeiro começava a fazer uma nova contagem. Tá? O segundo método, mais usado na Babilônia, chamava esses meses de anos de ascensão, ou o ano da ascensão. Né? E começava a contagem do ano do reinado a partir do primeiro ano novo. Ok? Espero que você entendeu. Se não, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, enquanto Daniel datava a intervenção de Nabucodonosor no 3º ano de Jeoaquim, Jeremias, no capítulo 46, versículo 2, data do 4º ano de Jeoaquim, com a batalha ali de Carquemes. Ok? Só para nós entendermos aí. Então, está lá, Jeremias, no capítulo 46, versículo 2. A respeito do Egito. Contra o exército do faraó Neco, rei do Egito, o exército que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, a qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Tá? Só um parênteses aqui, amados. Então, observe, Daniel, ele estava servindo aonde? Em Babilônia. Então, ele adotou o tipo de datação usado na Babilônia. Jeremias ainda não estava lá, né?
ele usou a datação comum no Antigo Testamento, ok? Só para ficar mais fácil de nós entendermos. E, queridos, observe, nós temos algumas datas de importância para o livro de Daniel, na história babilônica. Eu vou citá-las, mas você pode acompanhar pelos slides para você ter se tiver algumas dúvidas, ok? Mas lembrando, isso é história, tá na história. Então, nos livros de história, se você for fazer um estudo mais pormenorizado, você vai encontrar essas datas, porque são fatos históricos, ok? Então, vamos lá. Em 612, teve a queda de Nínive, ok? Em 605 antes de Cristo, eu não vou falar antes de Cristo, porque essas datas todas é antes de Cristo, ok? Houve a batalha de Carquemes. Nabucodonosor derrota o Egito e deporta Daniel e seus companheiros. Então, isso aqui está lá em Daniel, no capítulo 1, versículo 1. A cessão ao trono de Nabucodonosor II, né? Que vai fazer um governo aí de 605 a 562 a.C. Em 597, Jerusalém tomada por Nabucodonosor. Muitos judeus exilados. Né? A cidade subjugada, mas ainda não destruída. Esse aqui foi o segundo exílio que foi enviado, ok? 587. Queda e destruição de Jerusalém, ok? 562 a 560. Amel-Marduk, que no livro de 2 Reis, capítulo 25, versículo 27 ao 30, é citado como Evil-Marduk, rei da Babilônia. 560 a 556. Nerigre-Sar, genro de Nabucodonosor, assume o governo. 556, Labassir-Marduk, 556 a 539. Nabonido, entre parênteses, aí está Belsazar, né, atuando como governo da Babilônia. Foi o último governo da Babilônia. Em 539 a.C., a queda da Babilônia. 539 a 530, início do governo persa, no comando de Ciro, né, é a dinastia Arquimênida. 530 a 522, Cambises, de 22 a 486, Dário I, de 486 a 464, Xerxes I, ou Assuero, de 464 a 423, Artaxerxes I, de 423 a 404, Dário II. Foi sucedido por seu filho, Artaxerxes II, de 404 a 359, Artaxerxes II. De 359 a 337, Artaxerxes III. Bem? Bom, continuando. De 337 a 335, Artaxerxes IV. Ele foi filho e sucessor de Artaxerxes III. Arces morreu assassinado e foi sucedido pelo seu primo Dário III. De 335 a 331, Dário III. De 334 a 331, na Batalha de Gualcamela, Alexandre o Grande, rei grego, derrotou Dário III, rei da Pérsia. Então, em 323 a.C., com a morte de Alexandre, o império foi dividido em 4 partes, das quais a egípcia e a síria foram as mais predominantes. Ok, amados? Então, observe. Essa parte aqui da história é interessante por quê? Porque ela faz registro
bíblico, né? Ou seja, o Império ali egípcio era dominado pelos Ptolomeus, da Síria, o Seleucidas, né? E vai seguindo relação, ok? Então, você observa, eu estou deixando aqui, né, para você observar todas as datas, eu já vou para o final que fica mais interessante para nós. Observe, em 198 a.C., a Síria toma a Palestina do Egito, ok? Dos egípcios. E a história continua já em 168 a.C., Antíoco expulso do Egito por um cônsul romano. Isso nós vamos ver depois lá em Daniel, no capítulo 11, versículo 30. Né? Então, aqui o que é? Roma, o poder em ascensão. Em 167 a.C., em 25 de dezembro, há o quê? Uma ereção de um altar grego no templo em Jerusalém. O Império Romano já assume, ok? Então, observe, amados, esses fatos históricos é para você se posicionar e ficar fácil você fazer os seus estudos da palavra de Deus. O livro de Daniel pode ser, então, dividido em duas partes e 6 seções principais. Primeira parte, a histórica. Primeiro, prólogo, o contexto histórico, está no capítulo 1, do versículo 1 ao 21 de Daniel. Segundo, as nações e o Deus Altíssimo, que vai do capítulo 2, do versículo 1 ao capítulo 6, versículo 28. Então, observe, parte A, os sonhos de Nabucodonosor, dos 4 reinos e o reino de Deus. Isso está no capítulo 2, do versículo 1 ao 49. B, Nabucodonosor, o tirano, vê os servos de Deus sendo socorridos, no capítulo 3, do versículo 1 ao 30. C, julgamento de Nabucodonosor, capítulo 4, do verso 1 ao verso 37. D, julgamento de Belsazar, do capítulo 5, do versículo 1 ao 31. E, Dário, o Medo, vê Daniel socorrido, capítulo 6, do versículo 1 ao 28. Parte 2, visões. Terceira, Daniel tem uma visão de 4 reinos e do reino de Deus. Capítulo 7, do versículo 1 ao 28. Quarto, o segundo e o terceiro reino identificados. Do capítulo 8, do versículo 1 ao 27. Quinto, a oração de Daniel e a visão das 70 semanas. Vai do capítulo 9, do versículo 1 ao 27. Sexto, a visão do mensageiro celeste e sua revelação final. E vai do capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 13. Ok? Então, amados, isso foi só uma pequena introdução, né? Tem muitos fatos históricos para nós podermos aprimorar e ter conhecimento histórico dos fatos. Então, na próxima aula, no capítulo 1, tópico 2, Daniel e seus companheiros numa corte pagã. Aqui nós recomendamos a leitura do capítulo 1 de Daniel, para ficar mais fácil o seu entendimento, né? E para o melhor transcurso da aula. Estaremos respondendo as seguintes questões. Quando o cativeiro babilônico começou? E por quanto tempo se estendeu? Segundo, quem são os companheiros de Daniel na terra pagã? Qual a época e o local do livro de Daniel? Amém? Iniciando esse novo livro, é um livro que traz um conhecimento de fatos históricos que foram revelados muito antes de acontecer esses fatos, né? E serve para nós termos uma visão mais apurada dos fatos que ainda vão acontecer, que já foram preditos, mas ainda não aconteceram no caso de Apocalipse. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar aí o seu like para ajudar o canal. E lembrando, convide uma pessoa que ainda não é cristã para estar estudando com você. O nosso objetivo é evangelizar e que nós possamos ter capacidade de dar razão da nossa fé. Amém? Nós contamos aí com o apoio de todos. Se você tem alguma dúvida, não esquece de deixar sua pergunta ali nos comentários
né? Também é bom você fazer um comentário da aula, o que você está achando da aula. Deixa ali, ajuda a fortalecer o canal, né, e mostra que as lições, apesar de simples, né, está sendo bem utilizadas e facilitará o fruir para a nossa missão de evangelizar. Ok? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.